Olá, consciência! Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui da companhia do Tom Campbell e em consciência, né? E do meu amigo eu real, Zeca Werneck, do outro lado, todas as terças-feiras, trazendo para vocês aqui assuntos sobre o funcionamento deste jogo, o funcionamento do jogo da vida, do jogo virtual da vida, ou como você preferir. É um jogo, é virtual, e é vida, ok? Então, somos consciência, ou, como o Zeca chama, somos eu real, né? Para diferenciar do personagem, para diferenciar do avatar, e são nomenclaturas que cada um escolhe a sua, como melhor se adapte. O nome não muda o fato, e o fato está aí. Então, estamos aqui às terças-feiras trazendo assuntos sobre as regras do jogo. E hoje a gente teve a ideia de conversar sobre um tema justamente em função de um evento aí, de um terremoto aí na Ásia, acho que principalmente nas Filipinas, que foi bastante forte e que eu cheguei a ver aí vários vídeos a Teve um respeito, né, que terremoto aqui acabaram também. circulando. E então a ideia foi falar um pouco sobre isso, porque nós estamos inseridos num jogo que não depende apenas da gente. Então, tudo bem aí, Zeca? Teve um terremoto aqui também. Tivemos um terremoto aí. Não tem problema, Mas, acontece. Quer que eu dê uma pausa aqui? peraí. Espera aí. Que, Ok, então, problema resolvido aqui. Nós tivemos um pequeno terremoto na casa do Zeca, caiu mas aqui. já está resolvido. Já está O, resolvido. então, a gente resolveu, trocamos uma ideia e resolvemos falar um pouco sobre a realidade, né, em que o palco. Nós estamos falando sempre dos atores e dos personagens. A maioria dos vídeos que a gente gravou sobre esta série de regras do jogo tem falado sobre os atores, os personagens, o eu real e a consciência, né? Que são o piloto desses personagens, e tem se focado nesse tipo de regra, nesse tipo de situação, né? Gerada dentro de si mesmo e na relação com o outro, né? E é nisso que nós focamos. E esse fato do terremoto ele é interessante, né? É tétrico, é terrível, é uma pena, mas ele é interessante no outro sentido para trazer à tona um cuidado que a gente precisa ter na nossa compreensão sobre o palco, né? O palco onde estamos jogando, né? O cenário. Né? Então, se a gente considera que isso aqui é uma realidade virtual, é um videogame, né? Esse videogame é jogado num cenário com personagens nele que a gente está pilotando, né? Com avatares e personagens dentro da história do personagem. E existem duas classes existem, na verdade, três classes de situações onde nós vamos estar, qualquer um de vocês vai estar. O seu relacionamento interno com você mesmo, o seu relacionamento com o outro, com todos os outros, né? O outro é o genérico da coisa, e que também gera uma outra série de interações. As suas escolhas afetam a você, em geral, aos outros à sua volta, e as escolhas do outro afetam ao outro e a você também, ok? Quanto mais próximo, mais te afetam, né? E quanto mais longe, eventualmente menos te afetam, dependendo do que é que este personagem é. Se é um presidente de um país poderoso e tem um botão de disparo, este cara pode afetar a vida de todos nós, ok? Então, mas no geral, o impacto é mais próximo dentro daquelas pessoas que estão mais próximas da relação. E tem um ambiente, ok? Então, o ambiente é o palco, o cenário, né, que é fornecido pela fonte, ele é estatístico. Né? Então, coisas acontecem, eventos atmosféricos, raios, trovões, tornados, né? E a Terra, na forma como ela evoluiu e cresceu, é uma casca fina de material mais rígido flutuando sobre o magma líquido, né? Líquido e derretido, né? E quente, né? Fervente. E isto tudo, né? Está sujeito a acomodações, né? Essas placas elas se entram em choque
e quando elas entram em choque, elas deslizam, geram vibrações e terremotos. E esses terremotos podem gerar maremotos, e nós não estamos aqui para criar medo em ninguém, justamente o contrário, ninguém morre, nem por essa, nem por qualquer outra razão, pelo menos não o ser que nós somos, né? Apenas o avatar está em risco, mas o eu real e a consciência, ou a consciência, nunca estão em risco, porque estão, como dizia um professor meu, no colo do pai, né? Eu chamo de estão sentados no colo da fonte, ele dizia, estamos sentados no colo do pai, jogados, isso é o que ele dizia, né? O Pedro Ingrevalo. Sentados no colo do pai, jogando um videogame e nos esquecemos de quem somos e ficamos pensando que somos aquele videogame que estamos jogando. Era uma metáfora perfeita, como as que a gente tem feito aqui, né? Então, a consciência, ela não sofre impacto porque ela está na rede de consciência maior, no oceano de consciência, lá no meio de tudo. E lá, o que acontece aqui? Se o planeta explodisse, se a estrela explodisse, se a galáxia explodisse, se o universo explodisse, o que você é não sofreria. Ponto. Então, se acalme, não é uma live, não vamos jamais trazer aqui para você um bate-papo para deixar você com medo, porque medo é o oposto do amor, é o oposto da evolução, é o oposto do avanço, é o atraso de vida. Então, a intenção é nos prepararmos, compreendermos como funciona essa realidade e esses temas de forças da natureza que às vezes geram impactos bastante grandes e importantes, como esse que está ocorrendo recente. E a ideia é falar um pouco sobre isso, para que a gente entenda, né, qual é o mecanismo, né? Por que raios eu estou num lugar que de repente eu posso desaparecer porque de repente teve um terremoto, né? Então vamos conversar um pouco como é que a gente lida dentro das regras do jogo, da parte da física, do mundo exterior, e como é que a gente lida com isso. Então essa é a ideia, e eu acho que ela é bastante interessante e oportuna, né? Porque esta é uma realidade de impermanência, não existe segurança garantida. A maioria das pessoas está em locais que não foram afetados, nem são afetados por situações específicas. Nós temos várias situações ocorrendo ao longo do mundo e que impactam, e a gente precisa entender isso para lidar com isso. São coisas fora do nosso controle. Zeca, por favor, comente um pouco aí. Obrigado, Mário. É um ótimo assunto, né? Bem atual. E, na verdade, assim, o campo ele faz parte do jogo. A gente está dentro de um campo de jogo. E esse campo ele não é neutro, né? Ele não é uma coisa estática, como um campo de futebol, por exemplo. Ele é um campo que responde à nossa própria energia, à nossa própria consciência. Então, claro que a gente não influencia nesse campo como nós gostaríamos, mas a nossa consciência também está influenciando nesse campo, né? A gente está o tempo todo interagindo com tudo, porque o campo também faz parte, está dentro da consciência também, né? Então é importante a gente entender isso, que muitas vezes o que acontece na natureza também está mostrando como está a nossa consciência coletiva, que está influenciando nisso tudo, né? O nosso papel aqui é cada vez mais mostrar que a gente não é simplesmente, como muitos gostam de dizer, uma coisinha à toa, uma poeirinha que não tem a menor influência no universo. Muito pelo contrário, a gente tem muita influência no universo e a gente pode influenciar o campo que está à nossa volta trabalhando o nosso avatar, que é o nosso corpo energético, né, que faz essa interação eletromagnética com esse campo. Mas é claro que a gente não tem ainda, né, pelo menos por enquanto, controle do que acontece. Então, como isso ainda é muito bagunçado, a gente vive num mundo caótico, né, cada um querendo defender o seu, a gente não trabalha numa colaboração, a gente trabalha ainda muito primariamente, né, todo mundo querendo resolver a própria vida, e a gente ainda não consegue tornar esse campo harmônico. Mas eu acho que a gente vai caminhar um dia para chegar nesse ponto. E isso é uma coisa que, assim, às vezes a gente vê história, né, vê pessoal que vivia na natureza, e tinha gente lá, os indígenas, faziam a dança da chuva e chovia, né? Eles influenciavam no campo de alguma maneira.
E a gente perdeu muito esse contato com a natureza, porque a gente veio para a cidade, que também tinha que vir, né? Foi a maneira que a gente encontrou de crescer como raça humana, né? De se interar, de fazer essa troca toda de relacionamentos que permitiu todo esse progresso que a gente vive. Mas, por outro lado, a gente perdeu essa interação com a natureza e a gente está, hoje, não temos o menor controle sobre o que acontece. Então, a gente estava até falando aqui antes de começar que o único controle que a gente tem realmente é sobre como a gente reage ao que acontece, né? Então, isso é o que a gente tem que buscar agora, né? A gente poder aceitar tudo que acontece dentro desse jogo, entendendo que é uma coisa que funciona de forma magnética e elétrica, né? E o que está sendo mostrado para você no teu próprio campo é o que é melhor para você nesse momento do jogo. Então, às vezes, você vai ter que passar por um terremoto mesmo, mas ali tem alguma coisa que você vai aprender se você quiser, por estar passando por um terremoto, né? Pode ser no sentido figurado, como pode ser verdadeiramente você passar por algum acidente, alguma coisa que acontece. Você saiu na rua e, às vezes, nem pela natureza, mas você pode sofrer um atropelamento, uma coisa qualquer, tudo pode acontecer, né? A gente está num campo que ele tem todas as possibilidades. A única maneira que a gente pode se proteger mais disso é cuidando do nosso campo, porque a gente está ajudando a criar esse campo, né? Todos nós temos esse poder de estar influenciando no campo. Então, acho que essa ideia de que a gente é apenas uma poeirinha e que o universo é enorme e que a gente não. Eu não concordo com essa ideia. Tem até um vídeo do, acho que é do Cortella, Mário Cortella, teu xará, Mário Sérgio Cortella, Mário Sérgio Xará. Cortella, que ele vai mostrando, que, fazendo uma brincadeira com aquele negócio dos caras que você sabe com quem que você está falando, eu sou isso, eu É, sou aquilo. Aí é. o cara, você não é nada disso, porque você é só isso, aí vai mostrando o tamanho. E dentro desse ponto de Ah, vista, a gente realmente não é nada. Mas Você, eu não concordo com ele, não. Fala, Mário. você é a mosca, a mosca no rabo, a pulga no rabo do cachorro tentando abanar o cachorro. É, por aí, por aí. Mas eu não concordo com Veja, isso, não. eu acho que assim, são sempre. Tudo tem dois lados, né? Ou É, pelo, no mínimo, mas assim, sim, vamos falar, tem duas formas de ver. Eu tenho a impressão que você lembrou bem desse exemplo do Cortella, eu adoro esse vídeo, adoro, desde a primeira vez que eu vi. Por quê? Ele tem uma função específica da qual ele está tratando, sim, né, que sim. é ele está dando um tratamento de choque para o eguinho, pequeno ego O das personagem. pessoas, É, que, na verdade, é um monstro, na verdade, não é pequeno. Né? As pessoas se acham. Tanto que o primeiro problema que muitos têm é justamente essa frase que vem: você não sabe com quem está falando. Nossa Senhora, tinha uma coisa na minha vida que me deixava doido é alguém fazer isso comigo. Eu falava assim, sim. meu Deus do céu, não preciso ouvir isso. Isso É, antes na minha vida prévia, sim. a outra encarnação ainda atual. E olha, aí isso me deixava doido, rapaz. Eu fazia questão de dar um jeito de explicar para a pessoa com quem eu achava, eu não sei o que ela pensava sobre ela mesma, mas eu, É. infelizmente, felizmente já passei essa fase e não, É melhor se não a perder pessoa tempo. quiser fazer isso, se não quiser É, fazer, é. estou pouco me lixando. Eu não vou Melhor não sair do meu perder centro tempo. por causa, assim, na É, verdade, assim, é triste, vamos dizer, eu vou usar uma palavra grosseira aqui, mas uma pessoa com grau de idiotice tão grande, ela realmente não merece que você se desgaste, né? Assim, sim, na verdade, é mais um caso de pena, né? Agora, uma coisa é você lidar com isso quando é com você, e às vezes é um pouco mais difícil se está fazendo com alguém próximo a você, né? Se eu pegar alguém fazendo isso com uma filha ou com uma esposa, claro. aí eu lamento, mas eu não pretendo nesta encarnação chegar nesse ponto, né? Sim, De não tomar alguma providência e ajudar, porque eu acho que é uma falta de. Para chegar nesse ponto, precisa ser realmente invertebrado. Mas realmente o ponto é essa questão do ego. Né? Então, assim, veja,
esse ponto de vista de que você, se você pega e olha, a gente se acha tanto, mas se você sobe fora da atmosfera e olha de órbita, é pior que um formigueiro a proporção. Ninguém é Sim, visto, né? Quando você é, olha um formigueiro, você vê as formigas. Mas quando você olha da órbita, né? Sei lá, 80 a 100 quilômetros de altura, você não vê mais nada do ser humano. Só à noite, as luzes acesas, ainda dá para sim. ver, né? E se você for para a Lua, talvez nem isso. E a Lua está aqui do lado, né? Então, Uhum. assim, e você vai indo à proporção. Esse universo tem, segundo as últimas estimativas, tem mais de 30 bilhões de anos de idade e 90 bilhões de anos-luz de tamanho. Então, assim, aonde a Via Láctea não é detectável, muito menos a Terra, né? Então, assim, o que é você, né? Quem é você na fila do pão para ficar contando essa história de com quem você está falando? Então, para efeito do ego, eu acho a história maravilhosa, mas precisa ficar muito claro que é para isso. Sim, Porque sim, concordo com você, em gênero, número e grau, que nós somos uma parte constituinte da realidade, tanto desta, apesar de pequenos, nós temos tudo em nós que tem em qualquer estrela, em qualquer planeta, nós temos um pouco de tudo, não existe nenhum material que esteja fora da nossa constituição na tabela periódica, como avatar. E como ser, muito maior ainda, porque nós somos um pedaço da fonte, né? Que, aliás, o Tom Brink chama de nós somos um pedaço do velho bloco, a lasca do velho bloco. Quer dizer, ele brinca chamando a fonte, né, a fonte da consciência, a fonte de tudo, né, o ser, ele brinca e chama de o velho bloco. Ele faz isso também na boa e de propósito para deixar as pessoas mais relaxadas, porque as pessoas têm mania claro. de que tudo é pecado, né? Já imaginou para uma pessoa que vai dizer que é um sacrilégio chamar a fonte de tudo de um velho bloco? Mas eu sou um pedaço dela, eu sou lasca. Ela é o velho bloco e eu sou a lasca, né? Um pedacinho, mas da mesma constituição, né? Então, numa realidade que é criada pela consciência, pela fonte e por nós interagindo aqui no enredo. Então, tudo que está sendo criado por nós em algum grau, ok? O ambiente é criado pela fonte, mas também tem um reflexo, como você falou, do nosso estado espiritual, da nossa consciência, da nossa qualidade de consciência ou falta de qualidade, e que também acaba impactando no ambiente, gerando as coisas que a gente precisa como lição, como oportunidade, como desafio. Porque tudo que acontece nesse ambiente é oportunidade de aprendizado, ok? Talvez não seja num acidente para aqueles que partiram, não seja mais, ainda que possa ter levado alguma coisa, mas é para os que ficam e têm que interagir com as perdas e com os danos, né? Então, tudo que acontece nesse cenário, absolutamente tudo, tem caráter educacional, por assim dizer, para efeito da consciência. Não estamos falando de geografia, nem inglês, nem nada do tipo, né? Para efeito da sua qualidade de ser, né? Do ser que você realmente é. Então, agora, uma coisa é certa, né? A gente estava comentando um pouquinho antes, né? O budismo tem um ensinamento muito importante que é a impermanência. O que é a impermanência? É que nada permanece constante, né? Consciência é uma coisa ativa, nós estamos sempre em movimento, experimentando coisas através do avatar ou diretamente, estamos interagindo com tudo isso e estamos o tempo todo em movimento. Então, aqui não existe nada nesse cenário que vá durar para sempre, nem o universo, né? O universo vai se desfazer em farofa, em areia, no final, com baixíssima energia, né? O universo, que é o cenário, ele tende a acabar em nada. Daqui a zilhões de anos, nada para que a gente precise se preocupar com isso agora. Ele vai durar o suficiente para muitas gerações de nós aqui. A Terra também, o Sol também, mas a Terra um dia vai acabar, o Sol também. A energia das coisas aqui obedece à entropia e acaba, mas é só o cenário. O que nós somos nunca sofre o impacto disso. Nós somos vida, nós somos consciência, a gente continua. Então vamos partir para a discussão do assunto, lembrando que se você está olhando de fora um evento da natureza, ou você está olhando de dentro, aconteça o que acontecer,
o ser que somos nunca sofre impacto. Isso aqui é um cenário, é um videogame. Então, o seu personagem pode ter um impacto, pode perder a vida, mas você não tem, né? Então, essa é a primeira coisa para lembrar. Não sei se ajudei ou se atrapalhei, mas... Não, ajudou muito, é isso, é isso mesmo. A gente, essa consciência, né, que a gente insiste aqui em trazer, né, porque as coisas a gente, até para a gente mesmo também, é importante essa repetição. A gente está num jogo, e nesse jogo pode acontecer muitas coisas que a gente não tem previsão. E ele funciona dessa maneira, né? Se fosse, eu já sei tudo que vai acontecer, esse jogo não teria a eficiência que ele tem. Então, ele vai te colocando em situações inusitadas que você talvez não quisesse estar passando, mas é ali mesmo que você tem que estar para você poder desenvolver o que você tem que desenvolver. Às vezes é muito difícil a gente aceitar que certas coisas também fazem parte do jogo, né? Eu já tive situações na minha vida que eu falo, pô, mas essa pessoa, essa situação é tão ruim que isso está fora do jogo. Mas não existe, não tem fora do jogo. Tudo está dentro do jogo. Todas as pessoas fazem parte desse jogo. E tudo tem um significado, tem um porquê, que talvez você possa não identificar no momento que você está passando pelo aquilo, que aquilo está acontecendo, mas que um dia você vai perceber que aquilo serviu para te trazer alguma aprendizado, alguma coisa que precisava, algum degrau para você subir o teu caminho de evolução. Então, quando a gente aceita isso, né, que a gente está no jogo e que esse jogo acontece de tudo e tem todos os tipos de pessoas e situações e que a natureza é instável também e que pode ter terremoto, que pode ter tsunami, pode ter enchente, como a gente vive aqui no Brasil várias vezes, tem um monte de coisa que acontece também, né? Aqui no Brasil a gente não tem terremoto, mas sofre muito com essas enchentes. E isso faz parte do jogo, não é que aquilo ali está fora do jogo. Ah, Deus não está olhando para ali, o que aconteceu, por que deixou aquilo acontecer. Não, não tem isso. O jogo por trás sempre tem significado, e a gente tem que procurar ver qual é esse significado, ao invés de ficar lamentando ou brigando com aquela situação, resistindo ao que aconteceu, né? Perfeito. E você está falando do jogo e, por exemplo, né, vamos pegar um jogo simples, que é uma metáfora excelente, qualquer jogo serve, mas aqui é o país do futebol, né? Então, tem alguns até que são bem aguerridos torcedores, Sim, e, e o futebol é o seguinte, tem lá os carinhas de um lado jogando contra os do outro, num quadrado lá, um retângulo, não um quadrado, perdão, sim, e tem que atingir a meta do outro, a meta de cada, de vez em quando troca de lado, tem um juiz que às vezes não é um cara muito sério, principalmente na opinião de quem perde sempre. é, E agora, o jogo é o seguinte, veja, imagina, esse jogo tem o quê? 22 pessoas, mais os carinhas que estão... Qual é o 22 total? jogando. 11 de cada lado, mais os 3 juízes, é isso? Rolando ali? Sim, sim. Então, ativos mesmo ali são esses, ok? E um campinho bem simples, né, um visual, com quantas, não sei se são 11 ou 12 regras básicas, e o bagulho rola, e você faça o seguinte, verifica, levanta, fica à vontade, manda seu supercomputador fazer uma análise e vê se ele encontra 2 jogos que já ocorreram que foram iguais em termos de resultados, jogadas, participantes, o que for. Vê se você acha 2 iguais, né? Nem que seja só no desenrolar do jogo, não esquece, não precisa nem se preocupar com quem é que estava jogando, né? Não existe, não existe. Então, a quantidade de opções de ocorrências em um jogo desses, né, que vai se desenvolvendo, alguém vai para a direita, chuta para o outro lado, o outro cai, se machuca, sai do jogo, é infinita. Se é Sim. infinita num jogo com 25 pessoas jogando, imagina num com 8 bilhões de pessoas jogando. Então, assim, pode, mas, né, o campo de jogo é a Terra. A Terra tem lava por baixo, né? A Terra tem atmosfera, tem eletricidade na atmosfera, tem ventos, né? Então, assim, o campo de jogo, se você extrapolar do campo do futebol para o da Terra,
acabou-se. Não precisa ser nenhum gênio da matemática para imaginar, né, a quantidade de opções, de situações que pode ocorrer neste jogo maior, né? E pode ocorrer de tudo, inclusive fatalidades, né? Parciais ou totais, perda total, né? Pode acontecer de tudo, mas assim, é perda total do avatar, né? Aí você vai ter oportunidade de continuar a sua vida e aprender de outras formas, com outras situações que não sejam mais aquela daquele avatar que acabou de se extinguir, né? Então, agora, você ter a consciência disso, né? Se você for justamente o avatar que acabou de tomar o zap, né? Você, beleza, você vai acordar como consciência, vai tomar consciência e vai se localizar. Pronto. O problema, em geral, né, que é chamado de problema, que na verdade deveria ser de oportunidade, é para os que ficaram, né? Se foi, olha, o seu marido ficou, você foi, o seu marido ficou, ou você foi, a sua esposa ficou, ou você foi, seus pais ficaram, ou você foi e seus filhos ficaram, né? E qualquer combinação dessas, né? Então, assim, somos impactados de várias formas, inclusive com perdas, né? E em tudo, como o Zeca falou, como eu já falei antes, tudo tem oportunidade de aprendizado e de crescimento. E à medida que se nós crescêssemos, né, significativamente nesse tipo de compreensão, primeiro, o benefício é seu direto, você lida melhor com tudo isso. Não quer dizer que você não vai sentir dores, ou que, como corpo, né, como personagem, ou que você não vai sentir saudades, né, que quem sente saudades é consciência, não é o corpo, né, é o ser que você é. Mas você vai ter consciência de que nada se perdeu, ninguém realmente se machucou e que a vida continua para todo mundo que partiu e que saiu daqui, e que aquele sofrimento vai ser encarado como um sonho do outro lado, talvez no final como um pesadelo, mas é um sonho, né? E ele evapora e acabou-se. Então, assim, sem no harm done, né? Ninguém realmente, que realmente importa, ninguém real, ninguém em consciência se machucou. Então, agora, isso não significa que nós não possamos estar ali. Nosso objetivo aqui não é confortar quem já foi. Quem já foi vai ter outro suporte. Não estamos lá para resolver isso ainda, né? Quem sabe um dia nos caiba, mas não é o caso. Agora, nós estamos aqui tentando preparar a nós mesmos, porque se a gente tiver uma compreensão, isso chama-se uma visão mais ampla de como a realidade funciona. Se você tem uma visão minúscula, você acha que tudo está ao seu redor relacionado com você. Então, ou tudo é uma recompensa, ou um castigo, é uma perseguição, é tudo contra você, entendeu? Então, qualquer coisa que acontece, você reage mal e sofre muito por causa da forma como pensa a respeito, seja do terremoto, do furacão, do vulcão, do raio que o parte. É o pensamento que te faz sofrer, a forma como você vê. E se você adquire, trabalha em você mesmo, levanta o seu autoconhecimento e começa a entender melhor o mecanismo das coisas e como as coisas são, do grande ponto de vista, você sofre menos. Automaticamente você já tem um benefício, né? Eu estava falando com o Zeca outra hora que isso aqui não é uma realidade de recompensas e nem de castigos, né? Isso aqui é uma escola, então tudo que ocorre aqui, eu posso aprender algo com aquilo ou ignorar e não aprender nada, mas com tudo eu poderia aprender algo, porque todas as situações são educativas, seja lá o que for, positivo ou negativo. É que o positivo ninguém considera, né? Ah, foi tudo bem, foi tudo uma maravilha, deu tudo certo. E quando acontece alguma coisa negativa, deu pau aqui, deu problema, deu M, né? Então, aí é que é o problema, mas não é, né? Na verdade, é oportunidade. Então, se a gente olha como procurando ver que já, olha, eu não estou caçando problema, né? Ou eu não estou. Se fosse mais corajoso, nessa altura, eu estaria caçando oportunidade, né? Vamos lá caçar oportunidade para eu desempenhar. Mas eu não estou. Mas as oportunidades elas vão acontecer de um jeito ou de outro. E a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Então, já que elas vão ocorrer, eu preciso ficar atento e ter uma atitude de estar aberto para ver o que eu vou aprender. E se eu tiver essa atitude, eu vou estar mudando a minha visão, a minha lente, já vai estar melhor para mim um pouquinho, né? Para começar. Você, você me lembrou aqui, você falou de que não está caçando oportunidades, mas acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar do Salomão,
Salomão é uma figura bíblica, né? Sábia. Sábia e considerado que, na época dele, até durante, foi o homem mais rico do mundo e mais sabedoria. E a história dele é que ele teve uma conversinha com Deus e Deus perguntou para ele o que ele queria e ele disse que ele queria sabedoria, né? Talvez a grande maioria das pessoas iam pedir coisas físicas. E com aquela sabedoria ele acabou conquistando tudo que Todo o ele resto. queria no físico. Depois ele teve uns problemas também e tal. A vida dele foi meio tumultuada, casou com 900 mulheres também, aí o negócio deve ter bagunçado. Bom, Mas, não era tão sábio assim, então, hein? pois é, não sei se ele Arrumar uma já confusão dessa. arrumou uma confusão. Mas o fato é, o que me lembrou isso, é que ele, como sendo o homem mais sábio que já existiu, ele dizia que a gente deve esperar os desafios, assim como a gente espera aquela pessoa que a gente ama. E ele ainda falava assim, logo no começo que você está apaixonado, né? Então você vai ver aquela pessoa que você conheceu há pouco tempo, que você se apaixonou, aí você marca de sair e vai, hoje eu vou encontrar com ela, com ele, e você fica com aquele sentimento, né, de expectativa, né, de encontrar aquela pessoa que você gostou muito. E ele falava que ele esperava os desafios assim, o próximo desafio, porque ele, na sabedoria dele, era onde ele mais aprendia, era nos desafios. Não tenho dúvida. E a gente, claro que a gente fica querendo correr dos desafios, a gente não está caçando aí problema, mas é um conceito para a gente pensar vindo do homem mais sábio do mundo. Porque, na realidade, é isso mesmo. Tem aquele ditado, né, que mar calmo não faz um almirante, né? É, A gente precisa passar pelas ondas, pelas tempestades, para poder pilotar nosso navio. E esses desafios da vida, eles são onde a gente mais aprende, né? A gente precisa aprender a aprender como fazer isso, né? Aprender a tirar o melhor de cada desafio que a gente passa. E, na verdade, todos nós, eu me incluo nisso, a gente está sempre procurando o máximo de conforto e mínimo de desafio, né? A gente quer que as coisas fiquem tranquilas e tal, e é perfeitamente compreensível isso. Mas é um ponto a se pensar, porque esses desafios, eles sempre nos trazem uma grande oportunidade, sempre. Se você souber procurar, souber fazer esse processo, qualquer coisa que aconteça na tua vida que seja impactante, tem ali um grande aprendizado, tem um né? presente. Tem um presente, tem o meu professor de cabala, que eu já falei aqui outras vezes, falava, você, onde está mais escuro é onde você tem mais oportunidade de acender a luz, de fazer a luz brilhar, né? Se você acender uma vela no sol, você não vai nem ver a chama dela, mas na escuridão é ali que você tem realmente a oportunidade de fazer alguma coisa que seja relevante. Então, todos esses mestres sábios, eles nunca falaram mal dos desafios. Eles, assim, na própria Cabala, uma vez eu ouvi isso também, porque os inimigos são muito importantes. Eu falo, cara, porra, mas eu não quero ter inimigo, mas o inimigo, ele está ali também te desafiando, né? E seja que tipo de inimigo, né? De não especificou, o inimigo às vezes pode ser uma situação, alguma coisa que acontece na tua Ou você vida. mesmo, como você Você costuma mesmo explicar, né? é o grande inimigo, né? Depois, esse é o nosso grande adversário. Então, é a maneira de encarar o jogo que a gente precisa transformar, né? Entender o funcionamento desse jogo, porque a gente está ao contrário, né? E a gente está jogando um jogo diferente do que é o jogo realmente, né? Absolutamente correto. Eu, quando comentei daquela questão de não estou caçando ainda, é que eu quis dizer o seguinte, né? Você Eu também não estou, não, mas Não, 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 mas é importante, é isso aí, é importante. é, E eu estou deixando aqui porque, assim, você imagina que as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes, pode ficar horrorizadas já de, numa primeira instância, ouvir alguém dizer que problema é oportunidade, né?
Sim, Então, assim, a gente está tentando explicar isso, eu estou tentando dizer que as pessoas não têm que sair correndo e mandando vir no peito, vem em mim, né? Desafio. pois é. Você precisa se preparar para isso, para buscar esses desafios com essa gana toda. Olha quem era Salomão, e ele teve um papinho com quem? Com Deus. Tudo bem, né? Então, assim, nós estamos aqui, cada um dando seus passinhos evolutivos, buscando melhorar. E o primeiro passo, que é aquele que a gente se concentra para melhorar a nossa qualidade de vida dentro do nosso alcance, é você começar a observar, você saber ter a consciência de que tudo aqui é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de crescimento, tudo aqui é oportunidade, e você compreendendo isso e procurando ver o que é que tem de conteúdo de aprendizado em cada situação difícil com a qual você está lidando, isso vai automaticamente fazer com que aquela situação difícil melhore, porque você está tendo essa visão mais ampla de funcionamento do jogo, e aquilo deixa de ser o peso que é para cada um de nós, ok? E outra coisa que a gente vai descobrir é que eu não preciso ir atrás de problema, e nesse sentido também que eu estava comentando, porque os problemas te procuram, né? Porque eles não são problemas, eles são oportunidades. Você É, tem coisas para aprender, e vamos lá, né? Tem alguém que eventualmente, né? Se for principalmente daquele tipo, você sabe com quem está falando, né? Então, esta pessoa não acha que tem nada para aprender, ela acha que está aqui para ensinar e dizer para os outros como se comportar, ok? Mas todas as pessoas que estão aqui, enquanto estiverem aqui, tem alguma coisa para tirar daqui, tem suco para tirar dessa laranja, né? Porque se você não tivesse mais nada para aprender aqui, você já teria ido embora, né? Que é geralmente o que provavelmente acontece quando a pessoa chega num ponto onde ela não pode aproveitar mais nada para ela, não pode ser de proveito para que mais ninguém aprenda nada com ela, e não tem mais nada para extrair disso, ela vai para a próxima, ela não vai ficar moscando aqui. A consciência tem mais o que fazer, né? A consciência não para nunca de buscar oportunidades, né, para aprender. E se a coisa estiver estagnada aqui, porque com este personagem já deu o que deu, ela vai embora. Então, essa provavelmente é a hora que as pessoas partem, ok? Porque aquilo que elas vieram buscar já deu conta daquilo, ou porque não deu conta nenhuma e não vai dar mais, e chegou num ponto que, né? Então, assim, nós estamos aqui para isso. E se não tivéssemos nada para aprender, no máximo, talvez tivesse vindo aqui para ajudar também, para ser uma luz, para ensinar, mas não é o caso da nossa maioria. Claro, todo mundo tem algo para aprender e algo para ensinar, claro. Mas a maioria de nós tem muita coisa para aprender, basta ver como é que o planeta anda, né? Então, é óbvio que temos muito para aprender. Então, assim, o mecanismo, né? O mecanismo é inteligente, o mecanismo do jogo. Você mesmo, né? Tem uma inteligência, claro. Quem você acha que criou o jogo, né? Quem evoluiu este jogo aqui para ser experimentado por nós, pedaços do velho bloco, lasquinhas do velho bloco, foi o bloco. Tá? E o bloco criou algo que é interessante e que funciona meio que sozinho, né? As situações vão rolando, as nossas próprias escolhas vão gerando situações individuais e coletivas, e o tempo todo a gente é desafiado, né? Eu mesmo estava contando para o Zeca algumas situações pessoais que estão rolando aí, que são desafiadoras, e que eu tenho que lidar com elas, e eu vou fazer, além daquilo, o que mais der, porque não está dando para fazer tudo nesse momento. Então, ninguém precisa, né, bancar o Salomão, se não chegamos nesse ponto ainda, e vem em mim. Não, calma, que as oportunidades elas estão aí o tempo todo. Todo mundo que provavelmente esteja nos ouvindo tem oportunidades próprias e sabe muito bem onde elas estão, né? E geralmente as chama de problemas. Fico feliz se já possam chamá-las de oportunidade ou desafio, já estejam percebendo isso, mas muda bem o jogo, né? Se todo jogador de futebol fosse para campo achando que estava indo para ter um monte de problema, ele não vai ter desafio? Todos eles vão ter. Mas ele vai jogar lá. Primeiro, ele gosta do que faz, ele tem habilidade, ele está sendo pago para aquilo, em geral gosta do que faz, né? O cara não se joga no meio do futebol se não gosta daquilo. Um exemplo, né? Grosso modo, não quer dizer que tenha os que não gostem, mas ele vai lá e vai ter um monte de pepino lá para resolver, né, em campo para fazer gol. Ele precisa fazer gol. E se não faz, ele sai do campo com mais problema do que entrou.
né? Então, assim, em todo tipo de jogo vão haver desafios e vão haver interessados. E nós somos os interessados que vieram jogar neste campo de futebol terra, na RV Terra. Nós viemos jogar aqui por conta das oportunidades e dos desafios e nos esquecemos, né, em geral, mas estamos fazendo um caminho inverso aqui e crescendo, começando a perceber que é o que viemos fazer. Isso é parte do nosso despertar também. É perceber isso como oportunidade, ter essa visão mais ampla, isso vai melhorando automaticamente, já sendo um benefício, né? Não é porque eu estou me comportando bem que eu vou receber uma recompensa, mas eu compreender e jogar bem já me transforma em essa qualidade de jogo em qualidade de vida, né? O Zeca, mais de uma vez, já explicou isso por aqui também. Com certeza. E essa maneira de enxergar a vida transforma, porque quando acontece alguma situação que é desafiadora, você já olha para ela de uma outra maneira. E às vezes até são situações que se repetem, né? Como muitas pessoas às vezes falam, pô, mas sempre acontece desse jeito, por que que comigo dá? Então, quando isso acontece, você tem que olhar para aquilo e falar, o que que eu ainda não aprendi nessa situação? Ao invés de reclamar daquela situação, se vitimizar, ou culpar outra pessoa, fazer o que seja, fala, pô, eu ainda não aprendi uma lição que eu tenho que aprender aqui. A vida está me mostrando isso. Então você muda completamente a sua maneira de lidar com aquilo. E isso torna a tua vida mais leve, né? Você olha para o desafio com uma outra visão, porque a gente normalmente olha com a cara de que eu não queria que aquilo acontecesse, né? De reclamar, de ficar chateado, de às vezes até ficar deprimido. Mas não é isso. Você está num jogo que o desafio está trazendo o que você precisa. Então, se você olha dessa maneira, você vai encarar aquilo de uma maneira que vai ser muito mais produtiva para você. É muito necessário que a gente entenda isso. E falando desse negócio do desafio, que a gente cresce no desafio, se a gente vê na natureza, né, tem aquela história da ostra, que eu acho que a gente já deve ter comentado aqui, não me lembro, mas talvez muitas pessoas não saibam, que como é que se faz uma pérola? A pérola, na verdade, é a areia que entra dentro da ostra e machuca a carne da ostra, e aquele atrito, aquela fricção, vai formando uma camada naquela carne ali que está sendo machucada, até que aquilo vira uma pérola. Né? Outra coisa é como é que a gente trabalha o ouro, né? Fazendo uma joia, esses ourives que fazem joias, o que que eles fazem? Eles derretem o ouro, botam ele numa pressão é, muito quente e depois eles dão martelada. Aí aquilo sai uma joia bonita. O diamante é o carvão também, que foi numa temperatura que a gente não consegue nem imaginar. Então, isso tudo nos mostra o resultado que a gente vai ter passando por esses desafios. A gente está tomando martelada, está sendo machucado, né? Está passando por temperaturas mais quentes, mas isso tudo vai nos levar para onde a gente tem que ir, porque o nosso objetivo aqui não é físico, a gente está se capacitando para muito mais. Isso aqui é só um pedacinho do que é a nossa vida é eterna. Então a gente está aqui nessa escola aprendendo o que tem para aprender. E claro que a gente tem que se divertir, mas o importante é o que a gente vai levar daqui, né? E o que a gente vai levar daqui é esse aprendizado. Eu queria comentar, estava procurando aqui para falar uma coisa que tem a ver conosco, que eu publiquei hoje no Stories. Eu, às vezes, vejo algumas coisas tão interessantes que passam por mim e eu não resisto e publico no Stories lá, porque já nem cabe mais na linha do tempo, para não saturar. Mas é do Nietzsche, né? Ele fala assim: a arte existe para que a realidade não nos destrua. E aí eu escrevi o seguinte lá, eu falei assim, imagine quanta dor esse cara nutriu para ver a realidade dessa forma, ok? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Veja, isso é a forma como ele escolheu ver a realidade. Ele está vendo uma realidade cheia de problemas, uma realidade, portanto, como ele chamou de problemas e classificou como problemas, uma realidade negativa, horrorosa, negra, né?
E ele está dizendo que a arte existe para que a realidade não nos destrua, porque se deixar sem a arte, a realidade vai nos destruir, porque ela é horrível, né? Então, assim, isso assim, você tentando intuir um pouco do que leva ele a dizer uma coisa dessa, né? A dizer a coisa de uma forma como essa. É a forma como ele está vendo. Ele escreveu lá, né? E aí as pessoas estão compartilhando, e às vezes alguém pode até interpretar mal isso, porque se a pessoa já está num quadro negativo, depressivo, ela olha isso aqui, ela vai para a janela e resolve tudo, né? Sei lá. Depende do grau de fragilidade que alguém esteja. Mas ele poderia perfeitamente, se estivesse mais equilibrado e compreendendo melhor do que se tratava o jogo, eu vou arriscar, é tudo interpretação minha aqui, mas ele poderia facilmente dizer que a arte existe, em vez de dizer para que a realidade não nos destrua, para deixar a realidade mais leve. E está ficando feliz que a arte é algo que ele aprecia e que ajuda ele a lidar com a realidade. Ele podia estar olhando isso de uma forma positiva, né? E ele, no entanto, está vendo de uma forma negativa, está compartilhando desse jeito, e é claro que tem por trás uma visão distorcida das coisas. Ele não, neste ponto aqui, eu não sei se depois melhorou ou não, não creio, não conheço bem a história dele, mas não me parece que é muito positiva, mas ele era um cara, em determinado ponto aí da vida, extremamente negativo. E assim, é ele que está escolhendo ver dessa forma. E é ele que está escolhendo a forma como ele vai descrever a realidade. A realidade é só um fato, ela é a realidade, né? E assim, e você no dia a dia, e eu, todos nós, fazemos esse mesmo tipo de coisa. Em geral, no automático, né? E se eu estou com baixo autoconhecimento e baixa compreensão das regras do jogo, em geral eu tendo a pensar um pouco como ele, né? Que nem agora, tem um terremoto aí, morreu um monte de gente, que desgraça, somos vítimas, quem será que está fazendo isso com a gente, né? Às vezes se revolta com Deus, como Deus deixa que isso aconteça, né? Como se aquilo que esteja acontecendo seja algo final para qualquer um dos envolvidos e que, né, Deus não faria uma coisa dessa, não faria e não faz, né? Na realidade, nós estamos vivendo aqui, nós escolhemos vir para cá, estamos aproveitando a lição, e quando saímos do personagem no final deste trecho do jogo, voltamos a ser nós mesmos e vamos extrair o aprendizado que tiver que extrair das experiências passadas e vamos seguir viagem. É como se tivesse acabado um sonho, né? Então, não sei, achei que essa questão do Nietzsche era cabível aqui, por isso que eu acabei Sim, trazendo ela aqui. sim, porque na verdade também a gente tem que entender que é tudo frequência e vibração, né? Então, o que você está colocando no campo, você vai atrair para você, é magnético. Não é que Deus está lá nesse caderninho fazendo, o fulano fez isso, agora eu vou mandar uma tempestade ali na cabeça dele. Não é isso, é você mesmo que está criando através da tua frequência e da tua vibração do que você está fazendo com a tua própria vida. E quanto mais você está negativo e vai negativando mais ainda, a vida pode ficar até muito feia, como deve ter ficado para ele, né? Eu não acredito que ele estivesse reclamando se a vida dele tivesse boa. Mas ele mesmo deve ter entrado num espiral de negatividade que a vida vai trazendo mais coisa que está com ressonância com aquilo, né? Você está o tempo todo colocando no campo a tua própria vibração. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A maneira que a gente também faz reage às coisas e a maneira que a gente se comunica, a maneira que a gente se relaciona, tudo isso está colocando magnetismo no campo. E em algum momento esse magnetismo vai atrair coisa de volta para você que tem aquela mesma frequência. Por isso que o negócio é tão perfeito, porque ele atrai o que você coloca, é o que você precisa, para onde você precisa olhar. Então, se está muito negativo, você está atraindo muita coisa negativa, é porque tem um imã dentro de você negativo que precisa ser olhado, que está atraindo aquilo. Então, é para te mostrar que você tem que olhar ali naquele lugar, né? E não ficar reclamando e alimentando mais aquela negatividade. Esse é o mecanismo do campo que a gente está vivendo. Eu busquei aqui rapidamente quem era, deixei ele buscando, achou aqui.
O Nietzsche, ele, em 1889, sofreu um colapso mental e viveu seus últimos anos sob os cuidados de sua mãe e irmã. Morreu em 25 de agosto de 1900. Então, ele realmente teve algum problema, né? Assim, seja pela forma como via as coisas ou não, mas teve aí um final aí meio dramático, apesar de que aparentemente também falou coisas muito positivas, apenas não, infelizmente, parece que no final é que estava mais nesse estágio aí de onde deve ter sido gerada essa frase aí, infeliz. É É, toda a energia que a pessoa precisava, né? Já imaginou você estar numa situação negativa, já está com dificuldades e tentando procurar um suporte, né? Aí você lê um negócio desse e fala assim, não, vou embora. Porque assim, chega. veja, É, 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 em geral, né, numa hora dessas, as pessoas não estão nem ligadas na arte, né? A arte realmente, se você está conectado com a música, né, com a sim, literatura em geral, com o teatro, com qualquer coisa, você está tendo aquilo é um paliativo para você, às vezes é um bálsamo, né? É algo até de ajudar a elevar você, depende do que você está escolhendo, é claro, como você é, falou, tudo é vibração, né? Depende do que eu escolho. Música pode te influenciar muito positivamente, e pode ser um grande lixo, não está cheio por aí, né? sim, E pode te arrastar para cima ou para baixo. Mas quando fala de arte, geralmente não está falando de porcaria, está falando de coisa boa, né? E a arte tem isso, né? Você ouvir uma boa música e acalma a mente, acalma o coração, né? É uma coisa é. extremamente positiva. Realmente é uma ferramenta positiva. É. A Enfim, beleza, né? A beleza é uma a energia, beleza, uma exato. vibração que te traz isso, né? Por isso que a gente gosta tanto do pôr do sol, da natureza, Nossa, porque ali tem uma frequência que te eleva, né? A é, música nem se fala, né? A é. música é uma E, coisa que pode e é uma ser. coisa buscar realmente estas coisas positivas que tenham, porque elas também te adiantam. Você fazendo isso conscientemente, você sabe que está buscando ali um recurso que vai Sim, te ajudar, porque você sabe que também, no conjunto de coisas com que você está lidando, você está cheio de desafios, em alguns momentos mais, alguns momentos menos, em alguns momentos dá a impressão que está além do seu fôlego, inclusive, né? Mas se você é, recorrendo a todas essas ferramentas, inclusive a arte, a música, ela realmente vai te ajudar. Você está consciente, olha, não estou precisando porque o desafio está grande. Mas em momento algum você deixou de ver o desafio como desafio, você vai dar o seu descanso com aquele alívio da arte, da música, do que seja, da meditação, por exemplo, né? E aí você se centra, dorme uma noite e no dia seguinte acorda e vamos para o desafio de novo. cara, isso aí. É isso aí. Bom, então, só também dando um plazinho do ponto de vista de My Big Tool, né? Então, o cenário, né, eu sempre digo, o cenário é fornecido pela fonte, né? E é um cenário maravilhoso. Ele em si não existem classificações para você dizer, não, esse Sol é horrível, esse planeta é horrível. Não, o planeta é lindo, a atmosfera é linda, o céu é azul, né? O cenário é ótimo, né? Agora, ele tem é, algumas funções estatísticas rolando aqui, né? É um cenário quântico e as coisas podem acontecer ou não acontecer. E as nossas vibrações também ajudam, às vezes, a puxar em alguma direção, porque estamos precisando de ensinamentos, de oportunidades, né? E o cenário acaba colaborando, mas tem eventualmente eventos aleatórios também, né? Que estão ocorrendo por aí, que também podem impactar o personagem. Então, então é um campo de incertezas. Por quê? No campo de incertezas é que ocorrem as possibilidades. Se fosse tudo certo, não teria possibilidades, seriam certezas, e com certezas não haveria aprendizados, né? Os aprendizados, curiosamente, eles vêm por conta da situação ser justamente como é. Se tudo fosse certinho, calculado e previsto, não teria nem graça, né? Então, assim, rapidamente as pessoas iam se desmatricular dessa escola e não voltavam mais para É, ela. Ela é assim, né? Porque é isso que torna ela interessante. A gente vem, sabe que vai ter uma determinada qualidade e quantidade de desafios, e sabe também que isso vai nos surpreender, e às vezes também não interessa muito me saber dos detalhes para frente, porque é isso, cada um a seu tempo. Eu tenho desafios para agora o suficiente, estou lidando com eles, preciso aproveitá-los.
Já imaginou se eu precisar me preocupar com os desafios que vão vir no futuro? Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer não sei o quê. Deus me livre e guarde, tudo a seu tempo, né? É, Não, basta o de hoje. como eu disse, eu preciso mastigar o meu tema de hoje, né? É, Digerir, e aí sim, amanhã eu pego o tema de amanhã. É por isso que todo mundo fala no agora, né? sim, sim. Porque o agora é mágico, ele está aqui É para a hoje. gente lidar com ele. É, Não estamos aqui para lidar com o passado está lá para nos ensinar e nos armar, nos gerar ferramentas para lidar com agora. Eu vou lidar o melhor que eu puder com agora, e quando o novo agora chegar, eu penso nele, trato dele. Né? Vou sofrer por antecipação. Né? Já imaginou se eu soubesse cada tropeçada que eu vou dar na minha vida daqui até o fim dela, inclusive qual é a última? Né? Então, não, é viver o que tem para hoje. é isso aí. E O já está argentino bom. tem uma frase que eu gravei, morei lá na Argentina um tempo, né? Como é que é? É, Eles falam assim, es lo que hay, né? Exatamente o que você disse, é o que é, temos para hoje. é o que tem para Eles falam, hoje. es lo que hay, é o que há. Né? É, é isso Tá aí. aí, pronto. É uma frase muito simplesinha, muito curtinha, es lo que hay. E já está É, dizendo tudo, es lo que hay. Não tem muito o que explicar sobre isso. O que está rolando? Es lo que hay. Não temos, não adianta eu querer, né? O ego gostaria que fosse diferente. O ego sim, gostaria que fosse do jeito que ele queria que fosse, né? E quem está ficando infeliz com o que está acontecendo é o ego. Né? A coisa pode ser algo que vai ser mais fácil ou mais difícil, mas tudo vai ser oportunidade de vida e de vivência. Essa é uma forma de visão positiva que a gente tem que sim, trabalhar para adquirir. Ela não cai do céu. Você tem que praticar. Você falha na primeira vez, falha na segunda vez, sei lá, se falha 1000 vezes, uma hora aquilo começa a entrar e começa a fazer parte da sua forma de ser, e aí a sua vida ficou, nesse período, ela ficou muito, muito, muito mais leve, sim, porque você mudou o interno e é isso que vai mudar o externo, independente do que esteja acontecendo lá, né? com certeza. Exatamente. Bom, Jeca, eu acho que esgotamos aí Tá bom, o que nos propusemos. A ideia foi dar tá essa ótimo. noção, né, para as Foi pessoas ótimo. aí de como lidar com isso, porque assim é um terremoto lá, mas podia, como você falou antes, pode ser está atravessando a rua, um carro pega, pode ser qualquer É, coisa. qualquer Existem, acidente, qualquer né, coisa. existem situações, né? A gente vai fazer o nosso melhor, tentar, né, lidar com as coisas para que isso não ocorra, mas qualquer coisa que ocorra, a gente sabe. Né? No final, o recurso final é sempre você lembrar: quem sou eu? Né? Quem sou eu? Quem sou eu? Lembre-se sempre: quem sou eu? Eu sou o observador, é o que está observando tudo isso, e com o observador nunca acontece nada de mal. Né? Esse observador observa toda a experiência, extrai aprendizado, pilota, faz as escolhas, é o que eu sou, é o eu real. Né? Mas ele, no último nível, ele está sempre resguardado. Ele está lá, ele é uma lasquinha do velho bloco, como diria o Tom, mas ele está lá no meio do bloco, ele não saiu fora do bloco. É, pode ficar tranquilo. É uma metáfora, diferente da É, lasca que acaba caindo fora da madeira, se é, você tirar uma lasca, ela não a lasca, não- ela se individualiza, se individua, mas ela não sai do bloco. É isso aí. Boa é noite isso a aí. todos. Espero que tenha sido útil e proveitoso. Obrigado, Zeca. Obrigado a todos que Obrigado, participaram. Mário. Boa noite a todos aí. Valeu, E até Mário. a Até a próxima. próxima. Obrigado. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Abraço.